Como eu disse para as nossas crianças, nós vamos falar sobre a oração, mas não sobre a oração de um modo geral. Nós vamos falar sobre algo específico voltado para a oração, que é a oração congregacional. Aqueles que são membros desta igreja e que estão acompanhando e vêm participando da igreja sabem que nesse período da Santa Ceia, há um tempo nós temos falado sobre a importância do culto e da liturgia. A minha intenção era justamente falar sobre a importância da oração nesse momento litúrgico. Mas à medida, queridos, em que eu fui estudando e lendo a palavra de Deus e buscando o conhecimento, algo me chamou muito a atenção. Estive lendo alguns livros, lendo alguns textos bíblicos, e eu comecei a prestar atenção que nós precisávamos falar de algo muito além do que simplesmente falar sobre esse momento de oração dentro da liturgia. Então nós vamos falar sobre a importância da oração congregacional, da igreja estar reunida em oração. Por que eu cheguei a este pensamento? Porque entre os livros que eu li um livreto de J.C. Riley. J.C. Riley, ele é um ministro anglicano que viveu no século XIX. Ele escreveu este livreto, cujo título é Um Chamado à Oração. O texto todo deste livreto, nos seus 7 capítulos, vai rodar em torno da seguinte pergunta: você ora? E aí ele começa a dizer, por que você deve de estar orando? Mas é algo interessante, porque o interesse de J.C. Riley nesse livreto não é falar da oração congregacional, mas é falar da oração individual. Ele começa a mostrar a necessidade da igreja de estar orando individualmente, de cada crente ter a oportunidade de orar de forma individual. A sua pergunta, você ora, ecoa num período da igreja em que os crentes estavam já acostumados e eram frequentes a participar da oração congregacional. E aí então ele vai girar em torno deste tema, preocupado com a oração individual. Ao ler então este livreto, eu me fiz a seguinte pergunta: quando nós nos perdemos? Quando que a igreja do Senhor se perdeu ao longo desta caminhada? Sim, queridos, nós nos perdemos. Nós estamos perdidos com respeito a esta questão. Mais perdido do que a geração de J.C. Riley. Porque Riley, nesse período, ele está falando que a igreja tem o costume de estar junto para orar, e que muitos irmãos não têm o costume de orar individualmente. Mas nós vivemos numa época, numa geração, em que parece que nem mesmo a oração congregacional faz parte da igreja. Orar juntos, vir à igreja para orar, é algo que está desaparecendo. Que nós não temos mais visto esse interesse, e essa vocação, e essa vontade. Queridos, a oração é o meio da graça, pelo qual nós utilizamos para nos aproximarmos do Senhor, para nos achegarmos então a este Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando J.C. Riley, ele fala sobre oração e sobre a importância da oração e a força da oração sobre nossas vidas, ele vai dizer a seguinte coisa, a seguinte frase: eu não posso ver na Bíblia que um homem alcance a salvação sem pedir por ela. Eu não consigo encontrar um homem que quer receber o perdão dos seus pecados e não levante o seu coração intimamente e diga: Senhor Jesus, dá-me. Eu posso encontrar alguém que ore e não encontre a salvação e não seja salvo. Mas eu não posso ver ninguém que seja salvo sem as suas orações. Você consegue entender o que J.C. Riley está dizendo? A maneira que nós temos de nos falar com o Senhor, ele é um calvinista. Ele crê na eleição, ele crê na predestinação, como foi falado, ele crê que nós somos salvos por essa ação de Deus, na graça incondicional do Senhor. Mas ele está dizendo o seguinte: se você não tem essa busca pelo Senhor, você não consegue estar diante do Senhor. Você não pode estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sem que você então faça o uso da oração. Sem que não faça o uso da oração, ela é extremamente essencial. Martinho Lutero diz que a oração é como respirar.
assim como você precisa da respiração para viver, você precisa também da oração para viver espiritualmente, para estar diante do Senhor, para poder crescer, para amadurecer, para poder desenvolver a sua vida espiritual. Mas eu li um outro livro, do Ministério 9 Marcas. O autor, eu não consigo falar o nome, é John alguma coisa, mas o título deste livro é Como a Oração Comunitária Molda a Igreja. E neste livro, enquanto ele falava sobre isso, este autor, no seu primeiro capítulo, vai fazer a seguinte citação: aí é que eu acredito ser o nosso maior problema. Não é a completa falta de oração, mas a pouquíssima oração. Orar pouco é um faz de conta, é uma desculpa para aliviar a consciência, uma farsa, uma ilusão. E eu concordo com isso que este autor coloca, porque eu creio que não existe uma única igreja que não ore. Se ela é uma igreja cristã, se ela lê a palavra de Deus, se ela tem a Bíblia como a centralidade da sua vida, se Jesus é o único caminho da salvação, essa igreja ora. O grande problema é que ela não dá devida importância à oração. Essa tem sido a nossa realidade. Nós não temos dado a devida importância à oração. E sabe o que acontece, queridos? Quando nós oramos de forma esporádica, nós estamos ensinando a igreja que necessitamos de Deus apenas em certas circunstâncias, e não em todas. Ensina a igreja que a ajuda de Deus é necessária apenas em alguns momentos, não em todo o tempo. Isso faz então com que a igreja e o membro desta igreja acredite que há muitas coisas que se possa fazer sem a ajuda de Deus, que você deve levar a Deus somente aquelas situações extremamente difíceis, verdadeiramente difíceis, mas as coisas fáceis ou as coisas mais simples, menos complicadas, você pode resolver por si mesmo. Uma igreja que ora pouco é uma igreja que está dizendo que não importa muito a vida de oração. Uma igreja que não está preocupada com as suas reuniões de oração. Um grupo de irmãos que não está preocupado em estar na presença do Senhor. Ele está dizendo que não há muito problema em relação a isso. Mas há uma grande falha nisso, é um grande erro. Nós precisamos de ter vidas de oração. E talvez nós venhamos a dizer, como eu tenho ouvido muito, de que o problema das nossas reuniões de oração vazia, da igreja não estar tão disposta e tão envolvida na oração, é porque a igreja tem crescido muito. Há muita gente nova chegando para a igreja e fica às vezes difícil de administrar essa questão. Por outro lado, nós temos cada vez uma agenda mais cheia, nós temos uma vida cada vez mais agitada, então às vezes nós não conseguimos tirar esse tempo devido à oração. Mas será que estes são os verdadeiros motivos pela escassez da oração comunitária, da oração congregacional na igreja? A igreja do Novo Testamento, já no seu nascedouro, enfatiza essa importância da oração. A igreja que está no livro de Atos, que é a igreja que você faz parte, ela enfatiza, quando ela inicia a sua caminhada, enquanto instituição do Senhor, no Novo Testamento ela já enfatiza essa importância da oração. E nós podemos ver isso à medida que nós lemos esse texto aqui de Lucas 2. Nós vamos perceber esse caminho a qual há essa importância. Observe que aqui do texto que nós lemos, do versículo de número 41, é dito que foram acrescentados à igreja quase 3.000 pessoas. Naquele dia, o texto é enfático em dizer que houve um acréscimo naquele dia, num único dia, quase 3.000 pessoas adentraram as portas da igreja. Aquela igreja, queridos, ela era composta de 120 pessoas, como nós vamos ver lá em Atos capítulo 1, versículo de número 15. Era uma igreja que só tinha 120 pessoas. Eram aqueles remanescentes que permaneceram fiel ao Senhor, que estavam ali reunidas. É quando eles escolhem Matatias para substituir a Judas, que havia se enforcado. 120, e de repente passou para 3.000. E o que acontece então agora? Quase 3.000 pessoas.
entram de imediato na porta da igreja. Já imaginou isso? O alvoroço, imagine nós aqui, 3.000 pessoas se convertendo, se aumentar 100 pessoas num único dia, novos convertidos aqui, imagine o alvoroço. Presbíteros, a nossa administração, diáconos, os seus trabalhos envolvidos, sociedades, o envolvimento com todos esses irmãos, discipulado, toda uma dinâmica da igreja precisa de ser feita. Então o que a igreja faz? Nós vamos no capítulo de número 1, e aí no versículo 14 nos diz que esses irmãos estavam ali reunidos e eles oravam juntos. Quando nós olhamos anteriormente, nós vamos ver que eles estão instruindo juntos, que eles estão orando juntos, que eles estão caminhando juntos. Nós olhamos no início, que Jesus ensina esses apóstolos, e agora os apóstolos ensinam a igreja. Então, o que acontece quando esses 3.000 entram? Lucas vai dizer que não acontece nada de novo. Não há uma única mudança na estrutura da igreja, no funcionamento da igreja. A igreja continua, permanece na mesma direção. Esse grupo então é inserido na dinâmica da igreja. Olha o versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A ênfase aqui está em reuniões congregacionais. A ênfase aqui não está na vida individual de cada um dos discípulos. A ênfase aqui está na rotina da igreja. O que Lucas está fazendo é descrevendo ao longo dessa caminhada um resumo de como era a igreja no seu nascedouro. Nós não sabemos se Lucas escreve isso uma semana depois, um mês depois, 2 meses depois. Nós não sabemos exatamente qual foi o período que Lucas está registrando como esse ponto aqui. Mas nós sabemos que Lucas está dizendo que a igreja, desde sempre, se preocupou em estar junto, principalmente com relação à oração. Eles reuniam para estudar a palavra de Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos, para ter um convívio social na comunhão, para participar dos sacramentos no partir do pão e para orarem juntos nas orações. Mas isso não termina aqui. A mesma prática é vista à medida que acompanhamos a expansão da igreja. Enquanto nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que a igreja continua, e não importa o quanto ela cresce, ela continua tendo essa prática de uma oração congregacional, de se juntar para orar. Quando nós lemos as cartas paulinas, quando nós lemos as cartas gerais, quando nós lemos ali o livro de Apocalipse, você vai perceber que há uma prática comum da igreja, que é estarem juntos para orar. Há uma orientação, há uma direção, há um encaminhamento, para que todos ali estejam ali envolvidos nessa oração. Meus queridos, minha percepção é que ao longo do tempo, nós passamos a menosprezar a verdadeira importância da oração. Nós passamos a menosprezar o quão importante é estar junto orando com o meu irmão. A oração congregacional faz parte da vida da igreja. Cada cristão, cada crente, cada membro deveria de estar preocupado em estar junto com seu irmão, orando, intercedendo, apresentando, elevando-se a Deus a sua vida. Mas por que a oração congregacional é tão importante? Eu quero deixar aqui nesta noite 3 razões da importância da oração congregacional para a vida da igreja local. 3 razões para a importância da oração congregacional, do ajuntamento dos irmãos para estarem orando juntos, para a vida da igreja. Primeiro motivo pelo qual é importante estarmos juntos orando, porque isso nos leva a cumprir o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, Jesus ensinou sobre a oração comunitária. Jesus ensinou sobre a importância de estarmos juntos orando. Quando o nosso Senhor Jesus é interpelado pelos seus discípulos, vendo a prática e a vida de oração, eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, nos ensina a orar. Jesus já havia ensinado. Quando nós lemos lá em Atos, no capítulo de número 6, nós vamos ver que Jesus ensina aquilo que nós chamamos de oração dominical, ou a oração do Pai Nosso.
Mais à frente, lá em Marcos, vai dizer que o povo, os discípulos de Jesus, chegam para ele e falam assim: Senhor, nós ainda não entendemos, nos ensina a oração. Então ele repete o princípio da oração. Toda a oração que nós chamamos de Pai Nosso, ela é feita para nos dar o dimensionamento da oração, o caminho da oração e o modelo de uma oração que é aceitável a Deus. Aliás, se você quer ouvir sobre a oração do Pai Nosso, venha nas quintas-feiras, porque nós estamos estudando exatamente o Sermão do Monte. Quando chegarmos neste ponto, nós vamos destrinchar essa questão no estudo que está lá. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo interessante. Quando o nosso Senhor Jesus vai ensinar o povo, ele diz assim: quando vocês forem orarem, orem assim: Pai Nosso, venha a nós, pão nosso, perdoa-nos. Jesus usa o pronome no plural. Jesus não ensina: você deve orar meu Pai. Você não deve pedir pelo meu pão. Você não deve clamar pelo meu perdão. Jesus ensina que eu tenho que incluir os irmãos nessa oração. Jesus está ensinando exatamente o motivo da oração, de estarmos juntos. Ele está dizendo que nós devemos de estar importando e envolvendo com a vida do irmão e orando por esse irmão. Percebe? Jesus não ensina nada que seja individual. Meus queridos, quão significativo é isso? Porque nós vivemos numa geração que ela tem caminhado cada vez mais para a individualidade. Nós estamos vivendo numa geração cada vez mais egoísta, buscando os seus próprios direitos, buscando a sua própria realidade, querendo somente para si. Mas Jesus nos ensina a orar uns com os outros e pelos outros. Esse é o significado, é o ensino do Senhor. Então, novamente eu pergunto: quando nós nos perdemos? Quando foi que a igreja do Senhor perdeu essa perspectiva da oração comunitária, da oração congregacional? Eu não estou dizendo que a oração particular não seja importante, ela é sim importante. O próprio Senhor Jesus vai ensinar lá em Mateus e falar sobre isso, quando ele fala da minha oração de entrar no quarto e orar em secreto. Essa é uma oração privada, particular, uma oração minha. No entanto, aquilo que Riley viu na sua geração, de um povo que não estava cumprindo esse mandato do Senhor, agora eu olho para a nossa geração e percebo que nós não temos cumprido o básico de estar juntos orando. Não temos cumprido o básico. Você pode orar na igreja e não orar em casa. É isso que J.C. Riley vai dizer. Você pode estar num grupo de oração, envolvido na oração com as pessoas e não orar em casa. Mas, queridos, eu digo a você que dificilmente você terá uma vida eficaz de oração se você não ora em grupo, se você não ora com a igreja. Dificilmente você de fato terá uma vida eficaz de oração se você não se importa em orar junto com o seu irmão, com a igreja. Olhe para a igreja de Atos, observe o que acontece, olhe para o longo da história da igreja do Senhor. Ela sempre esteve reunida para a oração. Olhe para as cartas, as recomendações que existem para uma oração congregacional. Olhe para os pais da igreja. Veja Policarpo, Tertuliano, Ambrósio, homens que vieram logo após os apóstolos. Pega os escritos dele e veja a importância e a ênfase que eles dão da igreja estarem orando juntos. Olhe para os reformadores. Olhe para Martim Lutero, para Zwinglio, para Calvino. Veja a importância que eles dão para a oração congregacional. Devemos de orar juntos, porque o ensino do nosso Senhor Jesus é o ensino para a oração congregacional, para entendermos a importância de estarmos juntos orando. Mas a oração congregacional também é importante, porque eu falei que ia apresentar 3 razões. Porque nos leva a participar da vida comunitária da igreja. A oração congregacional nos leva a participar da vida comunitária da igreja. Faz o negócio, olhe em volta.
Olha para quem está do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. Olha para quem está atrás de você. Está vendo esse irmão aí? Está vendo essa pessoa que está do seu lado aí, que está com você? Você sabia que esse irmão tem problema? Você não sabia, não? Ele tem dificuldades. Você sabia que ele tem lutas? Você sabia que ele tem alegrias? Sabia disso? Ele tem. Agora, observe aquilo que nos é dito na palavra do Senhor. Voltando ao versículo de número 42, nós vamos ver um resumo daquilo que é a vida da igreja. Lucas vai dizer, perseveravam, insistiam, lutavam, batalhavam também nas orações. Porém, à medida que nós vamos lendo o livro de Atos, nós vamos ver ali, no livro de Atos, muitos motivos que são registrados pelo qual eles estavam juntos orando. Há vários motivos ali em que a igreja se junta para poder orar. Cada momento ali é um momento de envolvimento e de oração. A igreja está envolvida na oração. Agora, você lembra de Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus? Aquele que está registrado na Bíblia, na sua Bíblia aí, tem um Tiago. Tem uma carta escrita para ele que é chamada Carta Geral. Porque ela é uma carta que não é destinada a uma igreja, mas a todas as igrejas da sua época. Aí, o Tiago, escrevendo a sua carta, quando ele chega no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13, ele começa a falar umas coisas interessantes. Ele começa a apresentar algumas coisas assim, bem peculiares. Então ele vai dizer assim, no versículo de número, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém louvando, alguém alegre? Ele vai dizer, cante uma oração. Louvores são oração. Faça uma oração alegre, de louvor, de adoração. Se alegre junto com seu irmão. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. E aí tem a parte mais importante, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Por quê? Para quê? Para serdes curados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que nós vamos cumprir Mateus? Como é que nós vamos cumprir Tiago 5, de 13 a 16, se nós não sabemos da realidade do nosso irmão? Como é que eu vou saber que meu irmão está alegre? Como é que eu vou saber que meu irmão está triste? Como é que eu vou saber que meu irmão está enfermo? Como é que eu vou saber que meu irmão está sofrendo? Como é que eu vou compartilhar com meu irmão? Saber das suas lutas, das suas dificuldades, do que ele enfrenta com respeito ao pecado? Da sua debilitação de lutar com isso, se eu não souber da vida dele. E como que eu sei disso? Em que local da igreja, em que momento da igreja eu tenho a oportunidade de estar junto com meu irmão para ver isso? É na oração congregacional, irmãos. É quando nós unimos aqui nas terças-feiras para orar. Quando nós viemos aqui, sentamos, e aí nós temos a oportunidade de compartilhar a oração com os nossos irmãos, pedir para que eles sejam orando por nós, e orar por esses irmãos. É o único momento. Preste atenção. Você vem na escola dominical, com a ênfase da escola dominical, ensino da palavra de Deus. Sim, você precisa de vir porque você precisa de aprender a palavra de Deus. Há classes voltadas para cada turma para aprender a palavra de Deus. Você vem para o culto à noite e você está no ajuntamento solene para ouvir a palavra de Deus e saber se Deus aceita o seu culto. Todo esse ritual que a gente faz é um preparativo para que Deus fale ao seu coração. E deixa eu te falar um adendo aqui. Se você vem para a igreja no culto de domingo à noite e você participa de todos os eventos e no final da noite você sai lá fora e fala assim, o culto hoje não foi bom, a mensagem não falou comigo. Não é que Deus não falou. É que você não foi aceito neste culto, sabia? Deus não aceitou a sua adoração, porque você veio para adorar,
E a resposta final é a palavra de Deus ao seu coração. Quando nós oramos aqui, você viu os presbíteros vindo aqui e fazendo a oração. Cada momento nós passamos uma oração. Sabe o que ele está sendo? Ele está sendo o seu porta-voz. Nós já chegamos aqui e é por isso que nós oramos em silêncio. É por isso que nós não levantamos clamor. Não é porque clamar é errado. É porque aqui, nesse exato momento, eu preciso de saber o que o meu irmão está levando a Deus a respeito de mim, da minha igreja, do que eu estou fazendo. E como eu respondo isso? Amém. Que significa assim seja. É isso mesmo. De fato, Senhor. Então eu presto atenção. Quando o nosso irmão Daniel começou a orar uma oração de adoração a Deus, eu vou dizer, ele está falando com as palavras corretas de adoração a Deus. Deus é isso mesmo. É. Então amém. De fato, Daniel, concordo com você. Estamos juntos. Quando o nosso irmão Silvio veio cá e fez a oração de confissão, ele colocou e falou, nós confessamos o nosso pecado. Silvio sabe o seu pecado, mas ele levanta a voz a Deus para falar de você. A uma nós dissemos, amém, Senhor, o meu pecado está representado ali. Quando o Emerson veio cá e orou pelas famílias, ele orou, nós intercedemos, nós apresentamos, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada uma dessas famílias. Então nós falamos, nós estamos juntos com você nesta oração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve a oportunidade de falar das suas dores? Você teve a oportunidade de saber as dores? Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a luta que a nossa irmã Jô, nosso irmão Orivaldo, os seus filhos estão enfrentando? Nós oramos por eles hoje aqui. Sabe? Nós oramos por Charles, para sua esposa Jaide. Nosso irmão falou assim, Senhor, que o Senhor traga de volta o nosso irmão Charles. Você sabe por que ele colocou isso? Não sabe não? É porque você não tem comunhão com ele. Você não tem comunhão com a igreja, irmãos. Não tem comunhão com a igreja. Você que está novo na igreja, que chegou recentemente, que foi recebido nesses últimos 5 anos. Você conhece o seu Abraão? Não? Você não conhece é porque você não vem orar. Nós oramos por ele toda terça-feira. E o nome dele está no boletim. Você sabe por que a irmã Rubina não tem vindo ao culto? Você sabe por que o seu Elis e a dona Joana não vêm ao culto? Você sabe por que o Rafael e a nossa irmã Margarida não estão aqui presentes no culto? Você sabe por que a Áurea, a Maria Áurea, vinha todos os domingos aqui à casa do Senhor, toda terça-feira e todos os domingos, e agora já faz mais de 2 anos que ela não vem? E que a irmã dela, a irmã Teresa, ela é membro dessa igreja e também não vem. Você sabe por quê? Não? É porque você não tem comunhão com ela. Mas como você vai ter comunhão com ela se você não sabe do que ela partilha nas suas orações? Você sabia que o nosso irmão Antônio Mendes foi até Palmas para poder fazer um tratamento de câncer? E sabia que ele terá que continuar o tratamento aqui? E é por isso que ele não tem vindo à igreja? Não. Está no nosso boletim. Toda quarta-feira, o nosso irmão presbítero Ismael coloca o boletim atualizado. E sabe o que é pior, irmãos? É o documento menos baixado no grupo de avisos da igreja. Significa que você não se importa e você não vê isso. Por quê? Porque você não se importa com a oração. A oração comunitária, a oração de intercessão, você não se preocupa. Então, a oração comunitária, a oração congregacional, ela é importante para nós. Exatamente porque ela vai nos fazer parte desta comunidade de santos. Nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós podemos saber isso. Nós não só estamos em comunhão com a igreja local, mas nós estamos em comunhão com as pessoas longe. Nós temos a oportunidade de orar pelos missionários que a igreja conhece e interceder por eles. Saber da realidade do que eles vão vendo e colocar diante do Senhor. Orar pelo crescimento da igreja, envolvimento da igreja. Negligenciar a oração congregacional é negligenciar a comunhão dos santos. Comunhão não é feita em evento social. Comunhão não é feito no evento nosso da UPH, que vem ali, nós fazemos aquele churrasco maravilhoso. Isso é feito da vida congregacional, do envolvimento da vida com o irmão, de saber da realidade do irmão, das dificuldades do irmão, da luta dos irmãos.
E eu faço isso quando eu participo da vida congregacional na oração. Porque aqui eu tenho a oportunidade de ouvir. Como é bom, irmãos, quando nós chegamos aqui, daqueles que vêm na terça-feira, como é bom a gente ouvir. No início, quando a gente pergunta, tem algum motivo de agradecimento? E a pessoa diz assim, eu quero que risque o meu nome aí, ou risque o nome de fulano, porque Deus respondeu a oração. Estávamos comentando essa semana, o nosso irmão Natanael. Tinha um monte de nome de parentes dele fazendo tratamento de câncer, com problema disso, problema daquilo. Foram tirados praticamente todos. Eu falei, gente, que maravilha, Deus respondeu a oração. Mas você não sabia disso, porque você não tem comunhão com o Natanael. Você conhece o Natanael, você caminha com o Natanael. Talvez você tenha visitado o Natanael. Você até compara e conversa com ele aqui no final do culto. Talvez ele seja um dos mais extrovertidos dos nossos irmãozinhos mais velhos aqui. Mas você não sabia disso, porque você não tem comunhão com ele. Porque você não participa da vida de oração da igreja. Percebe? Então você só vai conseguir viver a comunhão se você estiver nessa realidade. Mas há uma terceira razão pelo qual é importante a oração congregacional. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, ela é importante porque ela nos leva a quebrar a nossa natureza egoísta. A oração congregacional leva a mim e a você a quebrar a nossa natureza egoísta. Nós somos egoístas, irmãos. Olha só que coisa interessante, quando nós olhamos aqui para o texto, no versículo de número 41, nós vamos ler assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 3.000 pessoas acabaram de entrar na igreja, tem 120 pessoas mais antigas, mas todos tinham tudo em comum, porque partilhavam da necessidade da vida de um e de outro, não se importavam mais com aquilo que era seu. Leia o resto do texto e você vai perceber que eles têm essa disposição de servir. Nosso irmão presbítero Carlos, ele fez uma leitura aqui de Atos dos Apóstolos, eu achei maravilhosa, porque ele leu exatamente uma parte interessante. Nas igrejas que estavam espalhadas por toda a região, desceu alguns missionários, alguns profetas, e um chegou e falou, vai ter uma grande fome, e a fome de fato veio. Quando essa fome vem, aquela igreja então resolve mandar uma oferta para sustentar aqueles irmãos que estão passando necessidade, irmãos que eles não conheciam lá em Jerusalém, mas que são parte da sua comunhão, são parte da sua igreja, estão olhando para os outros, conforme as suas posses, eles contribuíram. Paulo vai dizer que a igreja de Macedônia chega a implorar para ele, rogar para ele, para que pudesse fazer parte desse momento. Olha lá a parte de Corinto que ele vai dizer. Aí nós olhamos aqui, no capítulo 4, no versículo 32, de Atos dos Apóstolos, vai dizer que da comunhão dos que creram, um era o coração e a alma. Que lindo, irmãos! Da comunhão dos que creram, da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. E a igreja aqui passa de 5.000 pessoas. A igreja aqui passa de 5.000 pessoas. Como é maravilhoso ler isso. E sabe o que acontece? Se você ler o capítulo 4, versículo 31, você vai perceber, e os versículos anteriores, que isso acontece. Lucas registra isso depois que a igreja estava junta orando. Estavam ali caminhando juntos, orando em relação a isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Mas nós somos muito egoístas. Então nós não olhamos para essa realidade, para essa importância. Eu fico observando a nossa igreja. Nós temos alguns irmãos que se preocupam em estar aqui nas terças-feiras de oração, quando há uma grave necessidade na sua vida. Então ele vem para orar e para pedir oração. Há outros que não se dão nem ao trabalho de vir. Só pedem, acrescenta ali o meu pedido de oração. Eu sei que muitos que pedem não podem estar, mas eu sei que muitos que pedem poderiam estar aqui orando. Mas eles não vêm. Isso mostra o quão egoísta nós somos. O que preocupa é o que eu preciso. Se eu estou necessitado, eu vou lá orar, porque vou pedir à igreja para orar, porque é a minha necessidade. Mas eu não vou lá orar para qualquer coisa. Por que eu vou lá orar pelo irmão? Por que eu vou dar o trabalho de baixar o boletim de oração da igreja e tirar ali um período da minha vida para orar por aqueles pedidos? Não tem nada meu ali.
A oração comunitária quebra esse orgulho, quebra este egoísmo da nossa parte, nos faz perceber que nós estamos em algo melhor, algo maior, algo que está envolvido com esta realidade. Quando nós nos dedicamos a isso, você vindo e participando da vida de oração, você vai ver quão gratificante, como eu disse, é você ouvir que aquela oração sua foi atendida. Como é bom você partilhar com o irmão de que ele orou por você e você teve resposta da sua oração. Saber que você tem pessoas que são seus aliados, que estão junto com vocês, que estão se importando com você. Sim, meus amados, a oração congregacional é um meio pelo qual nós quebramos o nosso egoísmo, e nós precisamos de quebrar esse nosso egoísmo. Você não vem à reunião de oração porque você não tem tempo. Eu já havia dito isso antes, a agenda é sua. Você controla a sua agenda. Porque quando o trem aperta, o cinto arrocha, aí você vem. Você não vem porque você não se importa com o seu irmão, essa é a verdade. Com a necessidade, a dificuldade do seu irmão, com o problema do seu irmão. Sabe o que nós estamos a fazer na terça-feira? Quando essa igreja estava funcionando no período da pandemia, nós compramos todo um equipamento, montamos todo um equipamento de transmissão. Iniciamos isso com a ajuda do nosso irmão Sênio, depois o Sênio resolveu vender, a igreja comprou, nós atribuímos. E todas as reuniões aqui eram transmitidas online, inclusive a reunião de oração. Nós fazíamos isso, porque nós não podíamos estar aqui juntos para orar. Quando terminou a pandemia, o conselho resolveu que nós deveríamos tirar a reunião de oração, não fazia sentido a gente fazer a reunião de oração online, porque os irmãos podem vir à igreja. Essa foi a ideia que foi pensada. Mas aí eu e o irmão Luiz, visitando os nossos irmãozinhos idosos, pessoas que amavam estar nesta igreja. Você sabia que tinha um grupo que 6 da manhã de segunda-feira vinha interceder aqui? E esse grupo não existe mais porque os nossos irmãos não podem vir, que são todos idosos agora, mas durante muitos anos isso funcionou. E aqueles irmãozinhos então falaram assim: pastor, eu queria tanto participar. Olha, eu participo da escola bíblica dominical, eu participo do estudo de quinta-feira, eu participo do culto de domingo à noite, mas pastor, eu não consigo orar com a igreja. E sabe o que nós fizemos? Retornamos à live de oração para atender esses irmãos. Uma média de 6, 8 casas que acontece de estarem plugadas nesse momento. Eu fico impressionado, sabe por quê? Porque são pessoas que não podem estar na igreja e têm muitas dificuldades, inclusive de saúde mesmo, mas que falaram: eu queria tanto interceder junto com a igreja. E eu falo: que coisa! Toda terça-feira estão lá plugados, orando com a gente. O orgulho está quebrado. Não está pensando, o egoísmo está quebrado. Não está pensando só em você mesmo. Eu poderia abordar muitas outras razões pelas quais é importante a oração congregacional. Mas eu creio que essas 3 razões sejam suficientes para que você possa entender a importância de estar junto com o seu irmão em oração. Agora, meu amado, eu quero crer. Eu quero realmente crer que você ore todos os dias da sua vida. Quero realmente crer que você tenha um momento devocional em que você busque o Senhor. Em que você todo dia tira um momento para você estar lá falando com Deus, colocando a sua vida. Não é aquela oração do almoço, da refeição que a gente faz por obrigação, não. Não é aquela oração de descarrego de consciência, em que nós chegamos e falamos: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, aquela oração de entrega, que você dobra o seu joelho, que você tira um momento para falar com o Senhor, que você conversa com Deus os seus problemas. Eu quero crer que você tenha essa vida. E se você tem essa vida, ainda assim é importante você estar aqui. É importante você estar aqui. Porque você precisa de orar junto com seus irmãos para cumprir o ensinamento de Jesus. Porque você precisa de orar com seus irmãos para ter comunhão com seus irmãos. Porque você precisa disso para quebrar o seu ato egoísta. Porque lá você está orando por você. Mas é bem possível que você não tenha isso. É bem possível que a sua oração seja esporádica ou rasa demais. Que a sua oração seja aquela oração que a gente ensina as criancinhas quando estão começando a falar.
Papai do céu, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Papai do céu, abençoa a mamãe e o papai em nome de Jesus, amém. Que a sua oração não tenha palavras e você não tenha até assunto, de fato, para estar colocando diante do Senhor. E meu querido, se você está vivendo essa vida de oração, a sua situação é terrível. Mas se você vir a reunião de oração, você pode quebrar isso, porque você vai encontrar motivos de oração. Talvez, então, você diga assim: pastor, o meu problema real de não estar aqui é porque eu até estou entendendo o que o senhor está falando, mas a minha agenda agora realmente não comporta. Eu realmente não consigo, eu já fiz compromisso, eu tenho que terminar isso. Posso até repensar essa agenda, mas não agora, no momento é impossível isso. É impossível isso. A minha agenda, pastor, é de estudo, eu estou estudando, se eu deixar de faltar lá, é justo eu não deixar de faltar. É de trabalho, eu estou trabalhando. Pastor, não, eu moro muito longe. Quando eu chego do meu trabalho, e que eu vou sair de casa para chegar lá na igreja, então já está no amém. Não justifica eu estar lá porque o meu trabalho me ocupa o tempo. Não é que eu não tenha interesse, é porque realmente não tenho. E isso é justo, irmãos. Isso é justo. Mas ainda assim, você deve criar um meio, e a igreja deve criar um meio para que você esteja orando com seus irmãos. E pelos seus irmãos. Então a nossa igreja pensou nisso. Desde o início do ano nós falamos sobre um projeto que nós criamos para esta igreja, chamado Projeto Ecoar. Encontro de comunhão, oração, acolhimento e refrigério. Em que a ideia é justamente essa. Eu sei que você tem agenda que está realmente estourada. Eu sei que você não está podendo fazer porque realmente você mora longe e o seu horário não permite que você está aqui. Existe um contrato comercial que você trabalha, um contrato de escola que você não pode estar aqui. Muitos realmente não podem estar. Mas você poderia estar com o seu irmão do seu bairro. Poderia estar com a sua família e com outros irmãos orando. Então o Ecoar funciona dessa forma. Porque ainda que você não esteja junto em todo o local ali, você pode estar com um grupo da igreja intercedendo, orando pelo boletim da igreja, apresentando a vida, colocando os seus pedidos e colocando a sua vida. Você estará fazendo parte. Como é que você acha que a igreja do Novo Testamento fazia? Eles não tinham templo. O cenáculo onde estava reunida a primeira pessoa tinha 120 pessoas, de repente tem 3.000. Você acha que aquele cenáculo cabe 3.000? Aquele cenáculo é numa casa de alguém que cedeu. O cenáculo é um térreo, é um terraço em cima da casa. O judeu construía a casa, fazia uma escada e em cima ele colocava um local para algumas reuniões. E ali é o terraço que acontece. Você acha que havia condição de ampliar aquele espaço para 3.000, depois para 5.000 pessoas? Aí você vai dizer, não, mas eles oravam lá no templo. Sim, o templo estava aberto e havia espaço para orações. Mas toda hora que pudesse estar, estariam fazendo. Mas quando você vai para o livro de Atos, você vai perceber que eles estavam orando em casa. Reunindo com 3, com 5, com 10, em grupos orando. Partilhando da vida de oração. Quando nós lemos aqui em Atos 4, não quer dizer que tinha 5.000 pessoas orando ao mesmo tempo ali, não. Pedro foi à casa de um dos que estavam ali reorando. Mas a igreja toda estava junto nesse período, ainda que não estivesse no mesmo lugar. Então, querido, deixa eu te falar um negócio para você. Você não tem desculpa para não estar tendo uma oração congregacional durante a sua semana. E desculpe dizer, porque o Projeto Ecoar pode funcionar na sua casa e você pode escolher o dia e a hora que você quer fazer essa oração. Aí você vai convidar o seu irmão, vai convidar o seu vizinho, a pessoa que está perto da sua casa, para que você possa participar junto dele da oração. Então você não tem desculpa para não ter oração congregacional. E você sabe a importância disso para a sua vida. Porque Jesus nos ensinou, primeiro ponto, Jesus nos ensina a orar pelos nossos irmãos. Segundo, porque é aí que você tem comunhão verdadeira com seu irmão, porque você tem a oportunidade de ouvir e de partilhar as suas dificuldades, as suas lutas e a sua alegria junto com o irmão. Terceiro, porque isso vai quebrar o seu egoísmo de pensar só em você mesmo. E vai começar a olhar que há outras pessoas que estão ali junto com você. E você vai perceber que melhor é dar do que receber. É por isso que você deve se envolver com a vida de oração da igreja. É por isso que nós publicamos o boletim no grupo. É para você poder interceder. Eu acho legal que a nossa OMP,
na sua programação, colocou dias de oração que eles vão estar reunidos em casa. Mas eu pergunto ao MP, vocês oram pelo boletim de oração ou oram só por vocês? Porque se vocês oram só por vocês, vocês continuam egoístas do mesmo jeito. Inclua lá o boletim de oração para vocês orar. Para orar pelos seus irmãos, para saber da realidade dos seus irmãos e participar da comunhão junto com eles. A nossa UPH tem uma terça-feira por mês para orar. Sabe quantos da UPH eu vejo aqui? Quem está dirigindo, uns 2 ou 3. Tem mais de 40 homens nessa igreja. Como sócio da UPH, passa de 40, eu acho que chega a 40 sócios já ativos. O nosso Ministério de Louvor tem um dia de oração, sabia? O Departamento de Música tem um dia de oração. A segunda terça-feira, o Departamento de Música dirige a oração. Geralmente está aqui o Ismael representando o Departamento de Música. Geralmente é só o Ismael que está aqui, quando muito um ou outro. Mas nós temos em torno de 17 pessoas neste departamento. É triste, irmãos. Eu quero encerrar aqui fazendo para você a pergunta que J.C. Riley fez. Você ora? Você verdadeiramente tem uma vida de oração? Você se importa com a igreja e com seus irmãos? Você se coloca diante do Senhor? Aonde nós nos perdemos, queridos? Essa terça-feira de oração, ela foi criada por um motivo. Mas as igrejas presbiterianas, infelizmente, têm o menor índice de oração congregacional de todas as demais igrejas. Porque nós não entendemos a importância disso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez?